Meus irmãos, sem mais delongas, eu quero convidá-los a abrirem comigo suas Bíblias no Salmo de número 119. Nós vamos dar continuidade à nossa série de sermões no Salmo 119. Nós estaremos lendo do verso 89 até o versículo de número 95, embora a nossa prédica essa manhã se detenha no versículo de número 95, dando assim continuidade à nossa exposição. Abra comigo a Sagrada Escritura. Salmo 119, a partir do verso 89. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. A tua fidelidade estende-se de geração em geração. Fundaste a terra e ela permanece. Conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje, porque ao teu dispor estão todas as coisas. Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida. Sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. Os ímpios me espreitam para perder-me, mas eu atento para os teus testemunhos. Amém. Vamos orar ao Senhor. Pai Celeste, mais uma vez, te agradecemos, Senhor, pelo imenso privilégio que temos aqui, nessa manhã de juntos, cultuarmos o Teu nome e aprendermos da Tua Palavra. Ajuda-nos nessa manhã para que a Tua Palavra, como nós lemos hoje, na bela profecia de Ezequiel, ela possa cada vez mais totalizar o nosso coração. E sabemos que a vida cristã não é resultado do nosso empenho e esforço. De fato, os mesmos são resultados da tua ação primária em nós. O Senhor, por muitas vezes, como nós lemos, falou que é o Senhor quem haveria de fazer, de dar coração novo, de agir em nosso ser, de nos fazer termos nojo dos pecados cometidos contra o Senhor. Tudo isso procede do Senhor. Então, nos ajuda mais uma vez, Pai, e continua de fato assim fazendo, mediante a Tua Palavra em nossa vida. Possamos amar o bem, detestarmos o mal, possamos amar o Senhor, amar a Sua Palavra, a comunhão com o Senhor. Perdoa as multidões dos nossos pecados e ajuda-nos para que vivamos vidas autênticas no poder do Teu Espírito Santo. Abençoa a Tua igreja essa manhã, aqui em Parquelândia, Tua igreja também ali, Senhor, no Retiro, e, enfim, os santos em toda a face da terra que te invocam em sinceridade. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Tá, eu não sei se é só um pouquinho da captação, o volume, está dando só um pouquinho de microfonia, só reduz um pouquinho, por favor. Eu creio que vai ficar bom. A equalização acho que está boa, estou gostando. Meus irmãos, após considerarmos a oração do salmista, e isso nós vimos no versículo número 94, veja comigo, ele fala, sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. Então, nós observamos essa oração em nossa exposição passada. E nós aprendemos da verdadeira religião aqui, porque sempre a teologia, as escrituras, o conhecimento de Deus, levarão o homem, a mulher, à oração. Isso é o resultado do verdadeiro conhecimento. E nós vimos que nisso consiste a verdadeira religião, no amor a Deus. Isso nós vemos pela relação do salmista, quando ele diz, sou teu, salva-me. E aqui eu trouxe à memória dos irmãos o texto de Cantares, que Salomão nos diz, eu sou do meu amado é meu. Uma relação pessoal com o Senhor que traz salvação. Sou teu, salva-me. E ele destaca que a palavra de Deus é que sempre será o combustível da verdadeira piedade. Ou seja, nós invocarmos o Senhor, nós termos uma relação autêntica com Ele, nós cada vez mais amarmos o Santo Livro, tudo procede do poder da palavra de Deus atuando em nossos corações. Porém, é importante que nós compreendamos que essa vida de piedade, ela não passará por esse mundo incólume, ou seja, sem perseguições. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Prosseguindo aqui em nosso aprendizado com o salmista, ele destaca isso. Do verso 89 até o verso 96, que é onde termina a sessão,
nós vemos, é a primeira vez em que ele destaca a oposição, de fato, a única vez nessa sessão. E isso é muito importante, porque nós precisamos compreender que a vida de piedade, ela sempre acarretará em perseguição e em oposição. Ou seja, as perseguições sempre existiram e sempre existirão. Todas as vezes que o fiel exaltar a palavra de Deus, os inimigos se levantarão. É sempre assim que nós observamos o movimento desde que os nossos pais caíram, né? Então nós vemos ali desde o princípio, a palavra do Senhor, sempre que ela é magnificada, sempre que a piedade ela é fomentada, ela é desenvolvida, isso acarretará em perseguição. Veja que no verso 95 ele destaca isso. Depois de estar em oração, ele diz: os ímpios me espreitam para perder-me. Então veja que, inevitavelmente, você lê a Escritura, você amar a palavra de Deus, você viver em comunhão com o Senhor, a perseguição surgirá. Então, como os ímpios procedem, e ele vai destacar aqui para nós, no que os ímpios se detêm nesse antagonismo, no que nós, como fiéis, devemos nos deter. Então, ele vai mostrar para nós aquela tensão que existe desde o Éden. Nós precisamos aprender aqui com o salmista que a vida de espiritualidade vai sempre trazer para nós a percepção desse antagonismo estabelecido desde o Éden. Os ímpios se detêm nos seus caminhos. Quais são eles? O que eles fazem? Os fiéis se detêm também nos seus caminhos. Quais são eles? O que eles fazem? Então, nós vemos aqui mais uma vez o que diz o profeta Malaquias. Então vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o justo e entre o injusto. Sempre será assim em nossa caminhada. Sempre que amarmos a palavra, e assim nós queremos sempre amar, sempre que obedecermos o Senhor, e assim queremos sempre obedecer, nunca passaremos sem oposição, sem perseguição. Então, basicamente, nós podemos observar no versículo 95 esse contraste: a ocupação dos ímpios e a ocupação dos justos. É bom, então, irmãos, como eu falei, trazermos à memória que essa tem sido a prática da impiedade desde o princípio. Desde que os nossos pais caíram, ou seja, a descendência da serpente, ela está realmente designada a perseguir a descendência da mulher. Gênesis capítulo 3, irmãos conhecem bem o texto, está escrito para nós isso. Gênesis 3, versículo número 15, nos diz: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Veja que a inimizade está estabelecida desde a criação. E é interessante nós olharmos para os primeiros capítulos de Gênesis de forma panorâmica e observarmos a dinâmica desse relato delineado aqui pela pena de Moisés, podemos dizer assim, conduzido pelo Espírito de Deus. Porque quando os nossos pais caem ali no Éden, nós observamos na sequência, Gênesis capítulo 4, Caim e Abel. E eu sempre chamei a atenção dos irmãos para isso aqui na igreja. Observe que nós temos aqui pais crentes, Adão e Eva, tanto que eles têm filhos e ela coloca o nome, conseguir esse varão com auxílio do Senhor, ela tinha expectativa de que já fosse sim a redenção, mas nós vemos na sequência do culto, Caim se opondo a Abel. E de fato Deus não se agradando de Caim e da sua oferta, enquanto que se agradou de Abel e da sua oferta. O que resultou? O irmão matou o outro, e isso dentro de um contexto de culto. É sempre interessante compreendermos isso. O delinear das duas descendências também estabelecidas por Moisés. Nós vemos isso na descendência de Caim, no capítulo 4 ainda de Gênesis, do versículo 17 em diante, como também no capítulo 5, dos descendentes de Adão, até culminar na mistura das duas descendências e isso trazer corrupção, isso trazer juízo, isso trazer condenação. É outro fato também interessante nós compreendermos. Qual é a estratégia do diabo para que esse antagonismo deixe de existir? Misturar a realidade da igreja com o mundo. E isso vem mediante o que? Sempre das relações. Crente com descrente. É por isso que nós sempre orientamos, sempre de fato admoestamos e exortamos os jovens. Como Paulo diz em 1 Coríntios 7,
casem no Senhor. Os solteiros casem no Senhor. As solteiras casem no Senhor. Porque que comunhão há entre a luz e as trevas? Que comunhão há entre Cristo e o maligno? Que comunhão há entre o altar de Deus e o altar dos demônios? Então, nós vemos que a estratégia do diabo, uma delas, é exatamente essa. Para que a igreja ela venha perder, ela venha não manter a descendência, a geração piedosa, a corrupção do culto vem mediante as relações mistas. É sempre assim. Essa é a estratégia de Satanás e coisa que nós temos observado cada vez mais distante da perspectiva dos jovens da igreja. Isso não pode, de maneira nenhuma, ser algo cogitado pela igreja de Deus. Isso sempre foi estratégia do diabo na corrupção de Israel e também na corrupção da igreja do Senhor. Ou seja, tirar a percepção da separação que existe entre o justo e o injusto. Quando nós vemos Moisés estabelecer a linhagem de Caim e a maneira como eles vivem, a linhagem piedosa que vem ali a partir de Sete, na sequência com os descendentes de Adão, e em Gênesis capítulo 6, o juízo, nós vemos exatamente isso. Deus julgando o seu povo por não manter a distinção entre o justo e entre o injusto. Preciso, irmãos, que nós compreendamos que a nossa existência sempre será um incômodo para os que querem viver dissolutamente. Ou seja, Caim, ele se incomodou com o culto de Abel. A piedade, ela incomoda a impiedade. A vida de serviço a Deus incomoda os que não servem a Deus. O mestre falou isso de muitas maneiras. Enviarei vocês como ovelhas no meio dos lobos. Os inimigos do homem serão primeiramente os da sua própria casa. Quando nós cremos no Senhor, muitas vezes quem se levanta contra nós é o cônjuge, ainda descrente. Ou muitas vezes os pais, muitas vezes os filhos. Paulo chega a nos considerar, veja, abra comigo em Filipenses capítulo 2, a Escritura nos diz assim, Filipenses capítulo 2, o apóstolo Paulo diz no verso número 15, para que vos torneis, verso 15, irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros sobre o mundo. Percebam, na qual resplandeceis como luzeiros sobre o mundo. 1 Pedro capítulo 4, veja o apóstolo Pedro também, destaca a importância da distinção nossa para com os ímpios. Pedro fala de fato do incômodo da nossa existência àqueles que não obedecem à palavra. O apóstolo Pedro diz assim, capítulo 4, verso 4, por isso, difamando-vos, estranham que não concorram com eles ao mesmo excesso de devassidão. Texto bem pertinente, né? Nós estamos num momento de, vamos dizer, devassidão institucionalizado, né? Em que os impostos que nós pagamos são utilizados para fomentar a conhecida festa da carne. Então, as estruturas municipais, estaduais e federais usam o dinheiro até mesmo dos fiéis para o fomento da impiedade. E isso incomoda que nós não concorramos na mesma dissolução. Isso é muito interessante que Pedro diz aqui. A nossa presença, a maneira de viver da igreja incomoda a linhagem ímpia. Sendo assim, irmãos, a perpetração do mal contra o próximo sempre será comum para os homens que não temem a Deus. É por isso que no versículo 95 ele diz, os ímpios me espreitam. Eles ficam espreitando. Imagine um animal à caça, buscando a sua presa. Já viram como o leão, literalmente, ele engatinha, né? E ele fica na espreita, vendo a oportunidade de atacar e dominar a sua presa. Então, o salmista diz que eles me espreitam para perder-me. Essa perpetração do mal é muito comum e hoje ela está sendo feita de forma institucional. O cristão não pode e nem deve ter uma visão romântica quanto a esse mundo. As coisas aqui não melhorarão para os fiéis, né? Daí os irmãos podem entender que eu não tenho como ser pós-milenista, embora respeite, né? Não tenho problema quanto a isso. Mas eu não consigo entender
como é que um mundo que exatamente já há mais de 2000 anos desde que Cristo veio, e a Escritura apresenta para nós isso, nunca foi da esperança do Evangelho que nós viéssemos a buscar a conquista de espaços mediante os quais, em realidades legislativas ou executivas, nós viéssemos a transformar o mundo. Paulo disse que nós devemos transformar o mundo pela renovação do nosso entendimento. Podemos sim e devemos evangelizar na esperança de que os homens creiam em Cristo e assim sejam transformados. Porém, isso jamais chegará ao nível de uma cristianização que anule a oposição. Porque está estabelecido desde Gênesis 3,15 que haverá inimizade na terra. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Um mundo, no seu contexto distante de Deus, jamais aceitará a Cristo. Somente aqueles que de fato são revelados, iluminados pelo Senhor, podem viver assim para a sua glória. Paulo, falando mais ainda, em Filipenses capítulo 3, vimos o capítulo 2, Paulo diz que a nossa cidadania é celestial. Ele diz no versículo 20 de Filipenses 3, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A salvação vem do céu, a salvação não vem de homem algum. Eu gosto do hino antigo que eu ouvia do Armando Filho, que ele dizia, dos homens não vem solução para restaurar essa nação. Salvadores vão surgir, promessas não vão se cumprir. Então ele dizia, ninguém segura esse país, é o que se ouve, é o que se diz. Mas lá no céu, no trono está um Deus poderoso, seu nome é Jeová, só Ele pode esse quadro mudar. Então, nós temos que entender isso, que a ocupação dos ímpios sempre será essa, buscar, caçar, perseguir o justo, procurar destruir o fiel. Nós, como crentes, devemos colocar nossa esperança no Salvador que vem do céu. A nossa esperança vem do céu. Não devemos imitar o que é mal. Essa é a ocupação dos ímpios. Nós não devemos estranhar o fogo destinado a nos provar. Nós temos que ter esperança na manifestação do reino que vem com poder. Por isso Jesus nos ensinou a orar. Venha o teu reino. Não é nada aqui nesse mundo. Nós sempre temos essa ilusão. Claro, temos expectativas de cenários melhores ou menos danosos. Mas nós sabemos que a nossa esperança maior está no Redentor que virá do céu. Nós temos que persistir na prática do bem, diante dos males, e mesmo diante dos males que nós sofremos. Dessa forma, repousará sobre nós o poder de Cristo, como Pedro diz, quando nós padecemos perseguição. Veja o verso 95, ele diz, os ímpios me espreitam para perder-me. Mas ele diz, e veja a conjunção aqui, adversativa, mas eu atento para os teus testemunhos. Há um contraste. Os ímpios fazem isso, mas eu faço isso. Os ímpios agem dessa forma, mas eu ajo de forma diferente. O contraste aqui é evidente. No que o salmista se detém? Ele se detém na prática da piedade. Da mesma forma que o ímpio se detém na prática da impiedade. Nós não vemos aqui o salmista murmurar. Nós não vemos aqui o salmista se amargurar. Nós não vemos aqui ele se voltando para os que lhe querem fazer mal em busca de satisfação. Nós não vemos aqui Davi usando a força que ele tinha da própria máquina para querer levar os povos à sua volta a se dobrarem totalmente ao Deus de Israel. Não, quando Deus usava a espada de Davi ou a espada de Israel era para julgar um povo. Mas isso não significava, vamos dizer, necessariamente a israelização desse povo. O que Davi faz é dizer, eu vou me ocupar em quê? Eu vou me ocupar na palavra de Deus. Ele não usa seus poderes para dar cabo do problema. Ele sabe que existem homens que se levantam contra ele. Nós não vemos o mesmo apelando para as instituições, até mesmo aquelas que ele tinha controle. Mas ele, de fato, se dedica a clamar ao Senhor. Fiel sabe que tais lutas são inevitáveis, que tais oposições, por outro lado, são evidências de que ele não caminha de mãos dadas com a impiedade.
Então, é muito importante esse contraste, porque nós precisamos que as pessoas olhem para nós e vejam a diferença. Como foi lido hoje em Ezequiel também, o texto de Ezequiel hoje muito pertinente. Ou seja, as nações diziam, vocês é que são o povo do Senhor, vocês que Deus tirou do Egito, vocês estão desse jeito, foram expulsos da terra de vocês. Ou seja, o povo, interessante isso, né? O povo não quer viver à luz do Evangelho, mas quando você resvala o seu pé, ele vai dizer assim, você não é crente? Não é assim? Se qualquer um, nós sabemos que lamentavelmente isso pode estar acontecendo hoje, qualquer cristão cair, vamos dizer literalmente em algum contexto de folia, alguém vai ver e vai dizer assim, mas você não era crente? O que é que você quer como crente no carnaval? Porque eles sabem como vivem a luz. Então essa oposição, nós temos que ter cuidado, ela tem que existir sim. Porque se o mundo nos amar, se o mundo nos aplaudir, nós estamos andando de mãos dadas com o mundo. Não há distinção. No que se detém, então, fiel? Veja no verso 95, ele diz, eu atento para os teus testemunhos. Ele se dedica à palavra de Deus. Ele se dedica em amar a palavra de Deus. Todo o Salmo 119 é uma exaltação da excelência da palavra de Deus. Ele sabia ser essa também, irmãos, uma estratégia do diabo. Ou seja, afastá-lo da palavra. Mas a isso ele não cedia. Nós temos esse problema, eu falo isso sempre para os irmãos. Quando você está atribulado, quando você está sofrendo uma perseguição, uma luta, a primeira coisa que você faz é deixar de ler a Bíblia, quando deveria ser o contrário. Quando você está passando dificuldade, perseguição, a primeira coisa que você faz é deixar de orar. Você diz assim, eu não estou com cabeça para orar, quando você deveria fazer o contrário. Quando você está passando aflição e luta, dificuldade, você diz assim, eu não vou para a igreja hoje, quando você deveria fazer o contrário. Porque é somente a palavra, somente a comunhão com Deus, que pode nos guardar de sermos levados com este mundo. Ele não se afasta da palavra. Abre comigo no livro de Neemias, eu lembrei, enquanto estava meditando esse texto, de Neemias. Os irmãos sabem do contexto que Neemias foi levantado por Deus para reconstruir ali a realidade, vamos dizer assim, da infraestrutura, né, dos muros, principalmente de Jerusalém. Uma cidade sem muros era algo completamente vulnerável, né, aos ataques dos inimigos. E Esdras trabalhou com o templo e Neemias trabalhou com o muro. E essa realidade do muro trouxe um alento, restauração, unidade com o povo. Então o diabo sabia também que isso haveria de trazer o povo a mais tranquilidade para cultuar. Interessante isso, né? O templo estava ali sendo cada vez mais, vamos dizer, melhorado com Esdras, ou seja, foi reinaugurada a realidade do sacrifício, foi reinaugurada, mas o problema, o perigo, isso não deixava o povo cultuar em paz. Interessante isso, né? Eu lembro quando já passei por situações como essa, em que, pastoreando a igreja, um indivíduo ameaçou a igreja de morte. Eu já passei por essa situação, né? E o indivíduo veio para o culto ainda. E ele sentava num dos bancos da igreja, os irmãos ficavam todos olhando, e ele ficava se movimentando como se fosse puxar alguma coisa da roupa. Tá? As pessoas não conseguiam adorar. Imagine isso no contexto ali de Esdras e Neemias. Eles iam adorar, mas a cidade estava sem muros. A qualquer momento poderiam exércitos, invasores, como nós vemos aqui mesmo, Tobias, Sambalate e outros aqui, perseguindo o povo de Deus. Então Deus levantou Neemias para erguer os muros, para trazer novamente essa percepção de estrutura, de proteção de Deus, cuidado do Senhor para com o seu povo. Mas o que é que o diabo fez? Ele usou sempre, né, pessoas para desestruturar o povo de Deus. Veja Neemias capítulo 6. Está escrito assim, tendo ouvido Sambalá, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até esse tempo não tinha posto as portas dos portais. Sambalá e Gesem mandaram dizer-me, vem, encontremo-nos nas aldeias, no vale de Ono, porém intentavam fazer-me mal. Enviei-lhe mensageiros a dizer, estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque não cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco.
4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta: não vou. E é assim que o diabo faz, né? Não ora mais não, vou orar sim. E ele vai vir mais 4 vezes e você vai dizer: eu vou orar sim, eu vou orar sim, eu vou orar sim, eu vou orar sim. Ei, vem cá, deixa essa Bíblia, vem para cá, deixa esse livro de lado. Não, eu vou ler a Bíblia. Não, mas eu quero... Não, eu vou ler a Bíblia. Não, mas eu vou ler a palavra do Senhor, porque a lei do Senhor é perfeita e é ela que restaura a alma. Eu não posso descer, eu estou ocupado. É isso que nós temos que entender do crente. O ímpio está ocupado. O ímpio vai pular 4, 5 dias de carnaval. E nós vamos continuar invocando o nome do Senhor. Eu estou ocupado. O diabo na tentação tentou dissuadir o mestre também, né? Então nós vemos ali o diabo, né? Transforma essas pedras em pães ao Senhor, não só de pão viverá o homem. Atira-te desse pináculo. Aí ele vai e cita Salmo 91, né? E ele diz: não tentará o Senhor teu Deus. Ele diz: faz o seguinte, se você me adorar, eu vou te dar todos os reinos deste mundo. Arreda, Satanás. Eu já falei isso aqui para os irmãos, nós estamos precisando voltar ao tempo em que nós, quando estivermos em casa, e vierem os maus pensamentos, vier um pensamento de que viver a vida cristã não vale a pena, de que estar casado não vale a pena, de que criar os filhos não vale a pena, de que você tem que ter uma vida mais livre, seja você homem ou seja mulher, está na hora dos irmãos voltarem a dizer: eu te repreendo, Satanás, em nome de Jesus. Está na hora de nós voltarmos a dizer: arreda, Senhor, afaste-se de mim. Me ajuda a continuar amando o livro, me ajuda a continuar orando, me ajuda a continuar sendo marido, sendo pai, sendo mãe, sendo esposa, me ajuda a continuar honrando os meus pais, me ajuda, Senhor, a obedecer a Tua palavra. Eu estou ocupado. A minha ocupação como crente, diferente da ocupação dos ímpios, é me ocupar com a palavra de Deus, me ocupar com a vida de oração, me ocupar com aquilo que é agradável ao Senhor. Fomos chamados, irmãos, à adoração. Fomos chamados a amarmos o Santo Livro. Não percamos o foco. Mantenha o foco. Não nos detenhamos em querelas que não nutrem a alma. É outra coisa também, tenha cuidado com isso. Você pode estar indo teologicamente para o inferno. Se a Bíblia não produz em você piedade, devoção, querela, não se iluda pensando que vídeo na internet vai lhe nutrir espiritualmente. Não estou querendo dizer que você não possa observar coisas edificantes, não. Mas você precisa, Jesus fala, entra no teu quarto, em secreto, desliga o Wi-Fi, desliga o celular, abre a tua Bíblia, ora o teu Pai em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Precisamos parar com isso de achar que, porque eu às vezes, não tenho nada contra, irmãos, viu? Então, o pastor está proibindo o YouTube, porque tudo, né? Um dia eu fui falar aqui que eu não sou muito fã de fotos, o pastor não gosta de foto, nós vamos tirar uma foto, não. Não é isso. É porque hoje em dia, como eu digo, a pessoa acorda, né? Ainda está com os olhos ali, ainda tudo, bom dia, né? Postando para dizer que esse é o dia que o Senhor fez, escovou nem os dentes ainda. Eu não gosto dessas coisas. Vai almoçar, fiz um ovo como nunca, né? Essas bobagens, né? Que a gente observa hoje, né? Hoje as pessoas querem ser instagramáveis, né? Então, mas você achar que porque houve uma mensagem na internet, ou porque você lavou a louça ouvindo alguma coisa, ou ouvindo algum hino, é bom, é melhor do que estar ouvindo carnaval, né? Mas você precisa entrar no seu quarto, fechar a sua porta e invocar o seu Deus. Você precisa parar. Isso é uma realidade de subsistência para a espiritualidade. Às vezes as pessoas acham que porque estão vendo debates, por isso que eu falei isso aqui, nós gostamos, temos até podcast aqui da igreja, é bom. Mas você precisa, como crente, ter sua intimidade com Deus. Você precisa, como crente, ler a sua Bíblia. Você precisa, como crente, estar no culto público, invocando o nome do Senhor.
texto de Apocalipse, irmãos, Apocalipse capítulo 22, 11 diz: continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. Entendeu aqui, irmãos? Quem não é de Deus continuará não sendo de Deus. E o resultado é injustiça, o resultado é imundícia, como nós lemos hoje em Ezequiel. O apóstolo Pedro diz que a pessoa que ouve a palavra, alguns são semelhantes à porca, né, que é lavada, mas ela, depois que é solta, ela volta para o seu espojadouro. Eu estava conversando isso com a minha esposa esses dias. Eu fico pensando que visão fraca de regeneração a igreja tem nos nossos dias. Eu não me coloco aqui para os irmãos como parâmetro, mas eu tenho que falar daquilo que eu vivi como crente. Quando Cristo me salvou, com 15 anos de idade, eu tive muitos percalços de lá para cá. Já se passaram 33 anos. Tive percalços, tive vacilos na minha fé, pequei contra o Senhor, pequei gravemente contra o Senhor. Mas uma coisa Deus assentou no meu coração de uma vez por todas, que eu era crente e acabou a história. Eu nunca precisei ninguém me bajular para vir para a igreja. Nunca. Eu converso com a minha esposa. Às vezes as pessoas têm isso hoje, né? A visitação, uma assistência. Existem igrejas que eu não tenho nada contra nesse sentido. Não vamos designar alguém para acompanhar aquela pessoa. Quando uma alma é regenerada, irmãos, isso é mais poder do que a própria criação dos céus e da terra. Os homens, então, e as mulheres passavam a ficar contemplando a realidade divina, né? Quando Cristo me salvou, eu ficava pensando, será que Jesus vai voltar agora? Vai voltar essa semana? Vai voltar esse mês? Vai voltar esses dias? Eu cheguei até aquele extremo de dizer assim, mas nem estudar, vou só esperar Jesus voltar. Tão alegre eu estava. E hoje em dia as pessoas dizem que creem em Cristo, dizem que são crentes, e têm a dificuldade de estar num culto de domingo louvando a Deus. Não leem sua Bíblia, não oram, e colocam a culpa na igreja ou no pastor. Aí eu pergunto, será que de fato são pessoas justas? Porque o texto sagrado diz, continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. A santificação no santo nunca cessa. Embora seja pequena, paulatina, em alguns até pouco perceptível, mas sempre estará em movimento a vida divina que se originou na alma regenerada. Isso que o profeta vai dizer, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Nós temos que manter essa coerência. Justo faz o que é justo, injusto faz o que é injusto. Santo se santifica, imundo pratica imundícia. Estava lendo hoje sobre a vida de Spurgeon pela manhã, e Spurgeon dizia que o solo mais duro de se arar é aquele que já foi evangelizado. Entendem? Por quê? Porque a pessoa já tem um status de crente, já tem um status de membro da igreja, mas continua ainda na prática da injustiça. Mas foi dado o status. Se considerou esse status. Veja, para nós concluirmos que o Salmo 119, versículo 95, ele traz o contraste. Os ímpios me espreitam para perder-me. O que é que os ímpios fazem? O mal. A prática de todos os males possíveis. Mas eu atento para os teus testemunhos. O ímpio sempre será ímpio, e o justo sempre será justo. Não nos detenhamos no mal, nós podemos pecar. O autor do Salmo pecou. O mal dele cuidará o Senhor. Nós temos que buscar o Senhor e a sua palavra para assim prosseguirmos na santa jornada. Deus nos abençoe e que nós possamos observar esse contraste em nossas vidas, né? E se você observa esse contraste para uma realidade negativa, de entender-se ainda na prática da impiedade, mesmo você sendo crente, Jesus também ele salva crente. Oremos ao Senhor.
Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Nos ajuda, Senhor, para que possamos viver para a tua glória e o teu louvor. Tua palavra estabelece para nós uma realidade muito clara: os injustos e os justos. E sabemos que essa diferença não procede da força do homem, mas procede do Senhor, que faz essa diferença. Foi o Senhor que fez assim, e é o Senhor quem faz assim. Quem é nascido do alto, a tua palavra nos ensina isso, realmente tem a vida eterna. Como o Senhor mesmo disse, necessário vos é nascer de novo. Senhor da glória, ajuda-nos para que possamos cada vez mais te amar. As almas que foram encontradas e impactadas por ti de uma vez por todas, possam permanecer na prática da justiça. E aqueles que adentraram aqui essa manhã, mas se encontram ainda na prática da justiça, embora com status cristão, possam essa manhã também conhecer a justiça em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aqueles que não te conhecem, possam assim ser regenerados. Ajuda-nos, Senhor, para mantermos o foco na tua palavra, nos determos no Santo Evangelho e vivermos em amor para a tua glória. Perdão pelos nossos pecados. Abençoa a tua igreja, em nome de Jesus. Amém.